paz de Jesus Cristo e sua graça alcance os nossos corações nesse novo dia. A palavra em Isaías 6:3 diz: os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença enche o mundo inteiro. Uma qualidade de Deus é ser santo, a santidade, e Ele quer nos santificar através da sua presença, através da sua palavra nesse dia. Como Ele faz isso? Tirando o egoísmo, o pecado, a vontade de olhar só para dentro de nós e esquecer que há um Deus que rege o universo. Ele quer nos transformar através dessa palavra maravilhosa que estamos prestes a ouvir, a querer entender cada vez mais. Convido você a fechar os seus olhos, a concentrar a sua mente, o seu coração em Deus. Ore a Ele. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós viemos a Ti, Senhor, na certeza de que nós não podemos sozinhos, não conseguimos sozinhos manter a nossa fé, manter a nossa esperança, mas o Senhor preenche o nosso coração de fé, o Senhor preenche o nosso coração de esperança, de novidade, de vida, de alegria. Tira a tristeza, Senhor, e coloque essa alegria que vem do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus, que não seja mais um culto apenas, mas seja um momento especial onde o Senhor toca os nossos corações, onde a Tua palavra venha no nosso mais íntimo do ser e nos transforme naquilo que o Senhor tem como propósito para a vida de cada um. Assim nos colocamos humildemente, Senhor, reconhecendo também quão falhos e pecadores nós somos. Perdoe nossos pecados. E nós pedimos, Senhor Jesus, que assim como Tu, lá na cruz, se sacrificou por nós, nós queremos Te agradecer que hoje podemos ter a salvação e o perdão dos pecados somente pelo Teu grandioso amor e Teu grandioso sacrifício. Assim nós queremos Te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, e queremos sentir essa alegria e essa paz que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queremos ouvir um hino e exaltá-lo. Cante aí na sua casa onde você está. Louve ao nome de Deus. Vem de manhã, embora o céu sereno, pareça o dia não anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode
Hoje a palavra que nós queremos ler se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 a 14. Essa palavra, ela é palavra de saudação final do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Ele diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Essa palavra tão preciosa de saudação final na carta do apóstolo Paulo nos traz algo que nós vivemos nos tempos de hoje, quando nós estamos distantes da comunhão presencial nos cultos ou nos encontros que nós geralmente tínhamos nos templos. Os pequenos grupos, reuniões, porque o apóstolo ele está longe, na maioria das vezes ele está enviando cartas e as pessoas recebiam esporadicamente essas cartas do apóstolo, lendo-as, refletindo nelas, eles eram exortados, alimentados na palavra. E é interessante que o apóstolo Paulo, ao escrever essas palavras finais, antes, um pouquinho, ele diz que ele tem o desejo de mais uma vez ir visitar a igreja de Corinto. Ir lá ver os irmãos, a igreja reunida, como ele está longe, ele sempre ia pregar em outras cidades, na sua missão de levar o evangelho. Ele queria retornar e quando ele estava longe, ele enviava essas cartas. E essa carta e essas palavras de despedida nos revelam quão grande é o amor de Deus revelado no apóstolo Paulo e que ele tenta demonstrar isso também para os irmãos ali em Corinto. E uma das coisas que quando uma pessoa importante vem visitar uma cidade, por exemplo, um governador do estado ou presidente da república chega numa cidade, antes de chegar há toda uma preparação. Nada é deixado de última hora, até a arrumação na cidade, pinta-se o meio-fio, limpa as gramas dos canteiros, tudo é muito bem preparado para esse evento de chegada de uma pessoa importante. O apóstolo Paulo, que ansiava chegar novamente em Corinto, ele não deixa essa recomendação de como eles deveriam recebê-lo quando ele chegasse lá. Mas ele coloca palavras de exortação. Ele diz para vocês: aperfeiçoem-se, exortem-se mutuamente. São palavras que nós não gostamos muito. Aperfeiçoar faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente está acostumado e adaptado. Tá bom assim. E a gente tem que fazer algo novo, algo diferente, se aperfeiçoar, amadurecer na fé, crescer espiritualmente, buscar a leitura bíblica diariamente, orar diariamente, falar com Deus constantemente no dia a dia. Aperfeiçoar-se mostra uma alegria no servir a Deus. E mostra também que muitas vezes nós estamos querendo tanto um renovo, tanto nas tecnologias, a gente gosta de novidades, Também quando nós vemos uma roupa mais bonita, a gente quer também tirar a velha e usar uma nova roupa, a gente gosta de novidades em todas as coisas. As cozinhas das mulheres, sempre algo mais novo, tecnológico, Panelas elétricas, e assim por diante. Nós estamos querendo sempre nos aperfeiçoar em todas as áreas. Mas há uma frase que nós não cansamos de ouvir, ou talvez já estamos cansados de ouvir, na igreja sempre foi assim. Por que mudar agora alguma coisa que sempre foi assim e se funcionou assim?
Ou seja, Paulo, quando fala aos coríntios aqui, aperfeiçoem-se, ele está dizendo, mudem. Aquilo que não dá certo, aperfeiçoe. Claro que o essencial, que é o Evangelho de Jesus Cristo, isso permanece. Permanece sem sombra de dúvidas. Mas o que nós vemos como igreja, que nós temos que buscar, nos aperfeiçoar cada vez mais. Buscar realmente sair dessa zona de conforto que nós nos encontramos muitas vezes, e muitas vezes, mesmo que a gente tenta se aperfeiçoar, a gente quer crescer, nós caímos novamente nessa zona de conforto. Porque é confortável, né? Como diz a palavra. Mas o Senhor Jesus nos chama para levantar e servi-lo, servir ao próximo em amor. Outra palavra que nós encontramos aqui, que o apóstolo então diz, exortem-se mutuamente. A exortação não é tão boa de se ouvir nem de praticar. Por quê? Porque nós não gostamos de ouvir que nós estamos com algum problema ou algum pecado em nós e que precisa ser resolvido, que nós devemos lidar com esse pecado que está em nós. E alguém dizer, olha, você precisa parar com isso. Você precisa parar de mentir se você está mentindo, você tem que parar, precisa parar de adulterar se você está no adultério, você precisa sair dos vícios se você está. São palavras que nós não gostamos de ouvir. Se alguém vem nos confrontar, nos exortar dessa forma, nós criamos barreiras. E essas barreiras muitas vezes nos afastam até da comunhão com Deus e da comunhão com o próximo, com a comunidade. E o apóstolo Paulo diz, é necessário a exortação mútua, sem que a gente sofra por causa disso. Sem que a gente saia da comunhão com nossos irmãos por causa disso. A exortação é fundamental para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Nós precisamos deixar sim o pecado, nós precisamos nos exortar uns aos outros. Por mais difícil que isso pareça, isso é possível ser feito. Que Deus nos ajude nisso. Minha oração é que eu e você possamos crescer também no que se refere à exortação mútua uns aos outros. Tenham um só pensamento. Poxa, mas um só pensamento? Vivam em paz. Nós vivemos em comunidade, vivemos muitas pessoas pensando de uma forma diferente. E nós, mesmo pensando diferente, a palavra diz, nós temos um único Deus. Nós temos um único Salvador, um único Consolador. E assim nós queremos servir a esse único Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós mesmo que pensamos diferente do nosso irmão, da nossa irmã, da comunidade, muitas vezes temos opiniões políticas diferentes, muitas vezes nós temos opiniões com relação ao nosso time de futebol, que é diferente, mas nós nos respeitamos uns aos outros. Não é por isso que nós vamos nos dividir, mas que nós possamos ter esse pensamento em Cristo, de buscar a paz, porque Ele é a paz. Ele diz, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Essa palavra de Jesus nos faz buscar o viver em comunidade, não guardando mágoas quando nós pensamos diferente do outro, mas nos faz querer buscar ter esse mesmo pensamento, mesmo que eu discorde de alguma opinião do outro, mas o real, o fundamental, que é Jesus Cristo, que rege a igreja, que é o cabeça da igreja, deve estar sempre acima. E nós conseguimos viver essa unidade no corpo de Cristo, cada um sendo diferente e pensando diferente. Outra palavra aqui, né? E o Deus de amor e paz estará com vocês. Deus estará conosco, se assim procedemos. Essas palavras finais do apóstolo não são palavras banais, né, que se banalizam,
mas são palavras realmente que dizem para nós seguirmos essas orientações, porque o Deus de amor e paz estará com vocês. Para que Deus esteja conosco, precisamos também agir como a sua vontade. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Muitas vezes a gente vai viajar, né, conhecidos, amigos, e aí quando alguém conhecido sabe, né, que a gente vai para lá e diz, manda um abraço para eles, diz que estamos com saudades. Aqui nós vemos que os irmãos de uma comunidade para outra também sentiam essa saudade. E aí então o apóstolo diz que vocês se saúdem com um beijo santo, com um beijo que realmente não tem malícia, que é um beijo que diz, você é meu irmão na fé. Você é aquele que Jesus resgatou das trevas para a maravilhosa luz. E nós podemos viver juntos como irmãos e irmãs, mesmo na diversidade. Todos os santos lhe enviam saudações. Então esse abraço, né, que nós gostamos tanto de dar em nossos contextos aí, né, o contexto brasileiro, o contexto aqui do Mato Grosso, nós temos a vontade de querer abraçar. Isso Paulo diz aqui, os santos enviam abraços, saudações, essas saudações que nós queremos também com tanta vontade voltar a ter pessoalmente, presencialmente, que temos saudade. E que a graça então do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Ele termina essa carta colocando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero te perguntar, querido irmão, querida irmã, como está andando a sua vida de fé? Você tem tido comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Deixando Deus Criador, o Senhor Jesus Salvador, te iluminar, o Consolador te consolar, o Espírito Santo, falar ao seu coração? Que diante das tristezas, diante do mundo difícil que nós talvez estejamos inseridos, tenhamos a certeza de que o Senhor ainda é o mesmo. E Ele, como nós vimos em Isaías, os serafins o exaltam, a santidade de Deus. Ele pode nos santificar, Ele pode nos transformar. Essa transformação Ele quer nos dar a partir de Jesus. Então eu convido você, onde você estiver, a olhar para o seu coração, a se analisar o que eu preciso ser exortado, e se alguém me exortar eu vou reconhecer, eu vou abandonar o pecado, e em que eu preciso ter mais amor, mais comunhão, compaixão com o meu próximo, mesmo que a gente não pense igual, a gente pense diferente. Quem eu gostaria de conversar e mandar aquele abraço, já que a gente não pode talvez ir de encontro, se der para ir, né, que o façamos, mas se não der, use o telefone, use uma carta, use o e-mail, de uma forma que você possa levar também esse abraço às pessoas que você ama, principalmente irmãos e irmãs na fé de outras comunidades. Essa saudação entre nós, irmãos e irmãs, e que possamos lembrar de orar uns pelos outros. Lembrar que nós precisamos nos fortalecer. Não é cada um para si agora, mas é todos juntos, como igreja, como corpo de Cristo, revelando realmente a certeza de que o Senhor nos ama. Ele deu a vida por nós, Ele está conosco. E assim como eu iniciei dizendo, falando, né, sobre o presidente, se viesse na nossa cidade, ia ter toda uma preparação, não é de qualquer jeito. Nós nos preparamos para Jesus Cristo, nós temos anseios e expectativas que o dia que Ele retornar, nós queremos estar preparados. Que possamos nos preparar dia após dia,
no nosso alimento diário, que é a palavra de Deus, e no tempo de oração. Quero finalizar convidando você a orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo culto que podemos prestar ao Senhor, que é o Deus da nossa vida. Queremos pedir-te perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando muitas vezes nós não queremos ouvir a tua palavra, quando nós não a lemos, quando não buscamos a ti em oração. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando também não aceitamos a exortação, que não queremos mudar, não queremos também aperfeiçoar-nos e nem mesmo ser transformados. Perdoa-nos, tem misericórdia, ó Deus, e transforma-nos. Transforma-nos em corações humildes, dispostos a te obedecer e viver em amor com nossos irmãos e irmãs na fé. Dá-nos, Senhor Deus, um espírito realmente que te serve, que quer fazer a tua vontade, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Assim você também é convidado a estar na presença de Deus todos os dias da sua vida, seguindo também as orientações que a palavra de Deus nos dá. Ela é direção, ela é vida, ela é palavra mais preciosa que ouro, mais doce do que mel. Então busque diariamente essa palavra, assistindo os vídeos, também buscando sempre estar na presença de Deus ali na tua casa, junto com os teus amados familiares. Que Deus o abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça a sua face de amor sobre ti e te dê a sua paz. Amém.